Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios eram aqueles que, a igreja, os habitantes da cidade de Éfeso naquela época. Diz o apóstolo Paulo, escreveu assim, final do verso 3: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até aí. Deixa eu ler aqui na versão, a mensagem, é uma versão mais corriqueira, mais popular, vamos dizer assim, né? uma fala assim, mais comum. Seria uma paráfrase do texto, né? Não é um texto para a gente ler assim no dia a dia, mas também não é problema nisso, mas é mais uma paráfrase desse texto. Olha só que interessante o jeito que foi colocado. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia, seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa grandiosa obra, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Bem legal, né? Esse texto, essa paráfrase aí do texto aí sagrado, né? Fica bem claro, assim, uma linguagem bem popular, certo? Eu quero reler o verso 10 na Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: porque somos feitura sua. Já é um texto difícil, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A ênfase da reflexão de hoje que eu quero trazer para vocês está nesse verso 10 e nessa expressão que nós fomos criados para as boas obras. Você foi criado por Deus e há um propósito para você estar aqui na terra. E dentre os vários propósitos que Deus tem para você, um deles, a partir da tua conversão, é que você realize boas obras, que você ajude as pessoas, que você estenda a mão a quem precisa. O comentarista Wiersbe, ele comenta que a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Era uma capital romana, um centro de adoração à deusa Diana, e um rico centro comercial. Nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo fez uma rápida visita a Éfeso, e ele deixou lá Priscila e Áquila, os discípulos de Cristo, os colaboradores, deixou eles lá em Éfeso. Já na terceira viagem missionária de Paulo, ele retornou a Éfeso e ficou 3 anos lá, morando na cidade. Então, durante 3 anos, ele foi ensinando a palavra de Deus. E ele vai ensinar a palavra de Deus numa escola de um professor chamado Tirano.
E lá Paulo então ensinou, durante 2 anos ele foi ensinando a palavra de Deus. Mas as pessoas, os líderes da cidade, enfim, religiosos, não gostavam do que Paulo estava ensinando, então ele foi perseguido, e por causa de um grande tumulto, né, por ele estar ensinando a palavra, aconteceu um grande tumulto, e ele tinha muitos inimigos, e Paulo então precisou sair daí, Paulo vai ser preso, né. Aqui em Efésios capítulo 3:1, Paulo vai dizer assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo aos Efésios da prisão. Quando a gente lê essa carta, nós temos que lembrar que ele está preso, certo? Provavelmente nessa época é preso numa casa, ainda com liberdade, né? E ele recebia as pessoas, então ele pôde escrever essa carta, mas ele não tinha liberdade de sair. Além da carta aos Efésios, a carta que Paulo escreveu quando ele estava preso, ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e aos Colossenses. Então Paulo se comunicou com a igreja, ele estava lá preso, as pessoas preocupadas com ele, mas ele estava preocupado com as pessoas. Como é que está a igreja, lá do lado de fora, o que eles estão enfrentando? E nessa carta de Paulo aos Efésios, o tema principal dele é a igreja. É a igreja. E ele vai mostrar, e também nas outras cartas, ele vai mostrar, comparar a igreja como um corpo, como a noiva de Cristo e como um templo de Cristo, né? Também nós vamos ver nas cartas que o apóstolo Paulo e os evangelhos, enfim, as cartas vão mostrar que a igreja ela se apresenta de 2 formas. A igreja invisível, que está por todo o mundo, né? A igreja dos crentes seria a igreja universal, né? A igreja de todos os crentes, em toda a terra, e a igreja local, tipo a nossa, a igreja na cidade. Então quando ele está escrevendo, a igreja que estava naquela cidade, uma igreja local. A igreja universal em toda a terra, é assim que Deus vê a sua igreja. Deus olha para a terra e vê a sua igreja no total. Mas Deus também vê a sua igreja local. E através dessa igreja local é que Deus vai realizar os ministérios. É através da igreja local que aconteceu no todo o histórico, as igrejas construíram hospitais. As igrejas construíram escolas para ensinar, né? É através da igreja local que Deus usa as pessoas para ajudar as famílias necessitadas. Não é a igreja invisível, mas é a igreja feita de pessoas, de carne e osso, que nem eu e você. Semelhante a nós, como uma igreja local, Deus nos usa para o ministério aqui em Porto Alegre e outras cidades, né? E aí em Porto Alegre tem outras igrejas de outras denominações, então cada uma vai realizando a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Nós não vamos realizar tudo e nós fazemos uma parte, outras igrejas fazem outra parte, assim Deus vai usando as igrejas para realizar ministérios. A gente sabe de igrejas que fazem trabalho com acolhimento de mães solteiras, outras igrejas fazem trabalho nos presídios, outras igrejas fazem trabalho com crianças, e assim vai, né? Em escolas, cada igreja local exerce um ministério. Mas a gente pensa assim, a igreja local é feita de pessoas, então é você que faz o ministério. Talvez você ache, não, mas eu sou sozinho. Mas Deus usa você com os teus dons e talentos para fazer o ministério na igreja local. E quem mora em Canoas também, né? Deus faz, né? Então Deus usa uma igreja local para fazer a obra junto à comunidade, certo? Agora, antes de Deus fazer a obra na comunidade, Deus usar você, Ele quer fazer a obra em você. A obra de Deus começa na tua vida e depois se estende. A obra principal de Deus acontece na tua vida e depois fora de você. Começou na tua conversão. Ali começou. Aliás, a obra de Deus começou antes, né? Mas agora, em você é ali. Deus fazendo a obra na tua vida, para depois fazer a obra através da tua vida. Amém? Amém. Você que já Deus tem feito a obra em você, você está apto a fazer a obra de Deus. E eu quero ler novamente aqui, olhar novamente, voltar o texto aí, por favor, Efésios, né? Capítulo 3.
É importante lermos novamente aqui, verso 3 até o 9, quando Paulo diz assim: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O pastor Hernando Dias Lopes, ele cita, e eu quero mencionar aqui duas verdades desse texto que merece destaque aqui. Eu quero citar. Em primeiro lugar, o texto vai dizer lá no verso 4 que Deus nos amou. Antes de você que Deus existisse, antes de você amar a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus te amou. Ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. A natureza de Deus é amor, Deus é amor. Mas o amor de Deus, nessa relação com os pecadores, ela se transforma na forma de graça, um favor de Deus, ajuda de Deus e misericórdia. Deus não nos punir. O amor de Deus se manifesta dessa forma, na sua graça e na sua misericórdia. Tanto a misericórdia como a graça de Deus vem através do sacrifício de Jesus na cruz. É através do sacrifício. Foi lá no Calvário que demonstrou, em primeiro lugar, o seu repúdio pelos nossos pecados, onde Deus abomina o pecado, por isso Jesus é crucificado. Então ali demonstra o repúdio de Deus dos pecados e ao mesmo tempo o amor que Ele tem por nós pecadores, ali na cruz. Então, a primeira verdade é que Deus nos amou. Você não pode dizer que ninguém te ama, né? Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Deus está dizendo que Ele te ama. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero citar aqui é que no verso 5 diz que Deus nos ressuscitou. Mas como assim? Eu nem morri ainda. Como é que eu já ressuscitei, né? Paulo vai dizer: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus não nos deixa na sepultura espiritual, o pecado nos põe na sepultura e Deus nos dá vida. Nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Veja, o nosso Deus é um Deus atemporal, né? No momento que Jesus ressuscitou, a Bíblia, Paulo vai dizer que nós, no tempo, fora do tempo, nós já ressuscitamos em Cristo. E já estamos assentados nos lugares celestiais. Enquanto tu está vivendo aqui, tu está penando, vendo a dificuldade, você tem que trazer a memória que você já está com Cristo nos lugares celestiais. Para Deus não existe essa diferença de tempo. Compreende? Aleluia, né? Porque, ou seja, o sofrimento ele existe, a dificuldade ele existe, mas quando nós olhamos, e aliás a Bíblia sempre está dizendo para nós nunca esquecer que o mundo não é aqui, e olhamos sempre para a eternidade. A Bíblia está sempre dizendo: olhe para onde o que está preparado para vocês, não desistam, persistam, né? Olhem o que está preparado para vocês. Então nós já estamos assentados, nós já recebemos as bênçãos espirituais. Então, quando nós cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. E a vida que recebemos, ela vem de Deus. No verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação, ela é um presente de Deus, não é uma recompensa. Não é por teu merecimento. Eu mereço ir para o céu. Não, é um presente de Deus. É o que ele diz: não vem das obras para que ninguém se orgulhe. A salvação é pela graça, mas também é por meio da fé. Deus opera a salvação. O que você precisa é colocar a tua confiança nele, né? É a graça que nos salva, mas o instrumento da salvação é a nossa fé. É importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé, né? A questão não é a fé em si, não é a fé na fé, mas é qual o objeto da minha fé. Em quem está a minha fé? A minha fé tem que estar em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Ele é o meu Salvador. A fé não tem que estar em mim mesmo. Eu vou me esforçar e eu vou me salvar. Não, eu não consigo me salvar. É Jesus que me salva. Então essa é uma obra que Deus fez por nós, já está feita.
Deus já realizou essa obra. Agora, Deus está fazendo uma obra em você, em nós. Ele fez uma obra e está fazendo a obra na tua vida. No verso 10, o apóstolo Paulo diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. A nossa primeira criação foi quando nós nascemos, né? Quando você nasceu. Agora em Cristo Jesus nós somos nova criação, nascemos de novo, somos nova criatura, nascemos de Deus e para Deus. Na primeira criação, tu nasceste dos teus pais, tu nasceu do ventre da tua mãe. Agora em Cristo nós nascemos para Deus. O verso 5 Deus diz: pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, Deus nos dá vida. Um morto não pode nascer, a não ser que Deus lhe dê vida. E a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados. Então nós precisamos da vida que vem de Deus. Na primeira criação, Adão ainda era um boneco de barro. A Bíblia vai registrar lá no livro de Gênesis. E ele recebeu o sopro, a vida de Deus, o ruá, de Deus. E aí aquele Adão passou a ser um ser vivente, ali em Gênesis, né? Agora nós, pecadores mortos em nossos pecados, somos zumbis vivendo aqui. As pessoas são zumbis, elas estão mortas. Sem Deus elas estão mortas. Nós recebemos a vida pelo Espírito Santo, o pneuma de Deus, que também, né, de pneumático, de ar, né, o sopro de Deus, a vida de Deus. Agora você recebe, Adão recebeu lá a vida, a primeira vida, o nascimento. Agora nós recebemos pelo Espírito Santo a nova vida, nascer para Deus. A pergunta que eu faço aqui nessa transição é: o que o bebê faz para nascer? O que os teus filhos fizeram para nascer? O que o bebê faz para nascer? Nada, ele nasce, né? E precisa de ajuda para nascer. Ele simplesmente nasce, né? Quem que deu a vida para o bebê? Os pais, né? Quem deu a vida para os bebês foram os pais. E como nós nascemos para Deus, de Deus, nós não criamos a nós mesmos. Nós não produzimos vida em nós mesmos espiritual. Nós não conseguimos produzir. A salvação é uma nova criação de Deus em nós. É Deus que age em nossos corações e nós respondemos a Ele com a nossa fé. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega aqui para feitura é poema. No grego, tá? Poema aqui quer dizer poema. Né? Daí dessa raiz, porque nós somos uma obra de arte de Deus. Paulo está dizendo: você é uma obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Sabe uma coisa que eu fico admirado, não sei se você também? Você já viu um quadro assim, antigos, né? Ou pelo menos, talvez não pessoalmente, mas já viu comentário, já viu reportagem, enfim. Um quadro pintado lá por Picasso e tantos outros pintores. E aí eu confesso que eu olho para aquele quadro e eu não consigo ver arte em alguns, né? Porque eu não entendo. Quando eu olho para alguns quadros, eu fico pensando, talvez, isso aqui é um rabisco. Não é verdade? É um rabisco. Alguma criança fez uma arte. Eu estou fazendo uma arte, né? Mas eu fico mais admirado ainda, quanto mais antigo é o quadro, maior valor ele tem. Não é? Maior valor ele tem. Ou seja, coisa velha tem valor. Porque o valor de uma obra de arte, de um quadro, né, vem de duas coisas: de quem pintou e de quem analisa aquela obra, de quem vê, né? Eu olho um quadro e penso assim: alguns valem alguns centavos, mas um especialista vai olhar e vai dizer: vale milhões isso aqui, vale milhões. Pode. Eu penso que é mais ou menos assim que nós somos aos olhos de Deus, né? Tanto para Deus como para as pessoas. As pessoas olham para você, olham para mim, talvez vale um centavo, não dão nada para você, por você, né? Mas Deus olha para você e diz: aí está uma obra-prima minha. Aí está a minha obra, né? Uma obra que ficará perfeita no dia de Cristo Jesus.
Essa pintura que é você, né, está sendo pintada por Deus. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus está fazendo uma boa obra em você. Ele diz assim: tendo por certo isso, tenha isso por certeza, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Ou seja, Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever a última página da tua vida, o último capítulo da tua história. Ainda Ele está escrevendo, né? O propósito eterno de Deus não é só nos levar para a glória, um dia nos levar para o céu, mas o propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus. Ele está trabalhando na nossa vida. Então Deus fez uma obra por você, e Deus está fazendo uma obra em você. Agora, em terceiro lugar, já que Deus fez uma obra para você, está fazendo uma obra em você, e Ele está trabalhando na tua vida, Ele quer fazer uma obra através de você. Através de você. Na segunda parte do verso 10, eu leio todo o verso, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quero relembrar lá na versão a mensagem, que diz assim: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E aí Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos, e faremos bem em realizar. O apóstolo Paulo anteriormente, ele atribuiu essa mudança na nossa vida à graça divina e não às obras, né? Mas para que eles entendessem e não ficassem desencorajados em fazer a boa obra, ele vai dizer: olha, não, Deus preparou antes para vocês fazerem. Então é importante fazer as boas obras. Paulo lembra-nos o que Deus fez por nós, e a seguir ele ensina-nos o que devemos fazer por Ele, em resposta às misericórdias de Deus. Nós devemos realizar boas obras em consequência da boa obra que Jesus fez por nós. Nós fazemos boas obras como nossa resposta ao amor de Cristo. Todas as obras boas do mundo, elas não nos justificam perante Deus, não é verdade? Elas não nos justificam, todas as obras, segundo o texto que lemos. Mas uma vez que você foi justificado, perdoado, salvo, né? O teu cristianismo, a nossa vida, ela vai estar vivida de uma forma errada se nós não realizarmos boas obras. É importante, né? Eu penso que nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras revelam que somos salvos. As boas obras são frutos que evidenciam que somos salvos. Repito, não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras revelam que somos salvos. É o que diz Tiago quando ele escreveu: a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas não mostro. Cadê os frutos que evidenciam a tua fé? Que você obedece a Deus, que você tem o temor de Deus. Lembra que você é servo, nós somos servos do melhor mestre na melhor obra. Amém? Amém. A boa obra de Deus é o reino de Cristo. Em Mateus 5, versos 14 a 16, disse Jesus, presta atenção, disse Jesus: vocês são a luz do mundo. Fraquinho. Não é verdade? Vai dizer: não, só a luz do mundo, bem fraquinho, né? Mas Jesus vai dizer: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. E aí Jesus vai dizer: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão ver a nossa fé a partir da nossa vida, a partir da nossa prática, a partir das nossas boas obras. E elas vão ver essas boas obras e vão glorificar a Deus, disse Jesus. As boas obras que fizermos não são para recebermos elogios em reconhecimento, mas para que elas sirvam de testemunho do amor de Jesus. Quando tu fizeres alguma coisa por alguém, quando for fazer alguma coisa por alguém, se você tiver oportunidade, diga: sabes por que eu estou te ajudando? Se você tiver oportunidade, fale para a pessoa: sabe por que eu estou te ajudando?
que Jesus me abençoou e eu quero também te abençoar. Dê glória para Jesus. Mostre que você está fazendo porque você é tão amado por Deus que você quer amar as pessoas, quer ajudar as pessoas. Tu não deves fazer boas obras para ser abençoado por Deus. Tipo, olha aí Deus, viu como eu dei uma esmola, viu como eu ajudei, agora me abençoa aí, né? Não faça essa negociação com Deus. Tu deves fazer as boas obras por ser uma pessoa abençoada por Deus. A tua oração talvez deveria ser: agradeço a ti, Deus, por ser tão bom para mim. Permita-me repartir com os outros as tuas dádivas que o Senhor me deu. Obrigado, Deus. Permita-me repartir. Chegando ao final dessa reflexão, eu vi uma entrevista e achei interessante. Um cantor, ele estava falando que ele foi num lugar, num drive-thru, né, onde a pessoa chega com o carro e ele faz a encomenda e aí depois ele vai retirar, ele fica dentro do carro. E aí ele fez a encomenda, chegou na hora de pagar lá o seu café, aí ele chegou na hora de pagar, ele disse assim, ó, eu quero pagar aqui o meu pedido, mas eu quero pagar também o pedido, uma senhora lá atrás, no outro carro lá atrás, que eu não sei o nome, eu não conheço ela, mas eu quero pagar para ela. E quando ela chegar aqui para fazer o pagamento, você diz para ela, olha, o seu pedido já está pago. E tu diz para ela, só diz para ela o seguinte, uma frase: você é muito amada. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu quero abençoar ela, né? E diga então, quando ela chegar aqui, diga: você é muito amada. Ele falou que não sabia nem quem era a mulher, né? E já teve que sair do seu carro. Mas ele falou que ao fazer isso ele ficou tão animado, ficou tão feliz de poder ajudar alguém desinteressado, que ele não ia conhecer a pessoa, aquela pessoa não ia poder retribuir para ele, ele fez por amor, porque queria ajudar alguém desinteressado, e aquilo fez tão bem para o seu coração. E aí nessa conversa eles lembraram que foi feita uma pesquisa, que quando você faz um ato de serviço, um ato por alguém da forma desinteressada, ou seja, você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, o seu corpo recebe uma descarga de ocitocina. E eles comparam esse como hormônio da mulher, quando a mulher está ali para dar à luz, ela está com dor de parto, mas ela é tomada dessa ocitocina que ela tem força. Em vez de assim, eu não quero saber, ela abraça, está no meio da dor, ali no parto, e porque ela está tomada dessa substância, desse hormônio, né? Vamos chamar assim, eu não sou especialista, né? Só que eles descobriram também nessa pesquisa que quando você faz um ato de serviço por alguém, você é tomado por essa ocitocina. Só que quem recebe esse serviço também é tomado. Aquela mulher, quando chegou lá para receber e alguém pagou, ela foi tomada, né, de ocitocina. E quem está ouvindo também o relato é tomado de ocitocina, né? E aí eles vão contar, e estou chegando ao final aqui, eles vão contar de um cantor, um rapaz de uns 30 anos, e esse rapaz estava contando que a mãe dele tinha falecido, quando ele uns 10 anos a mãe dele tinha falecido, fazia 10 anos que a mãe dele tinha falecido. E ele foi para uma tal cidade fazer um show, e ele estava lá no hotel, né, esperando a hora do show, e de repente ele viu 3 mulheres chegando. E uma daquelas mulheres trouxe a memória, era parecida com a mãe dele. E ele disse: que saudade de tomar um café com a minha mãe. Se eu pudesse agora tomar um café com a minha mãe. E aí ele ficou pensando lá, né? E aí ele... Mas eu acho que eu vou oferecer um café para aquelas senhoras lá. Mas ficou relutante, ele, não vou, né? Vamos, levantou e foi. Chegou lá, interrompeu a conversa das mulheres, né? E disse: olha, assim que vocês entraram aqui, na hora que vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz 10 anos que ela faleceu e eu queria pagar um café para vocês. Eu posso pagar um café para vocês?
Aí foi que uma daquelas mulheres, levantou, deu uma volta na mesa e ficou de frente com ele e falou assim: meu filho morreu semana passada e ele tinha a sua idade. E abraçou, e os dois se abraçaram. Você está tomado de ocitocina, você começa a ter essa de você ouvir que alguém fez algo. E é isso que acontece quando nós fazemos algo desinteressado por alguém. Porque nós fomos criados para fazer boas obras. Somos criados para fazer isso. E acredito que seria uma terapia para muita gente, né? Vamos dizer assim, faria bem para todos nós, né? Servir as pessoas, fazer coisas desinteressadas. Quando ajudamos alguém, aquela pessoa é suprida, né? E nós somos inundados de alegria, como diz a palavra, maior alegria é dar do que receber, e Deus é glorificado. Amém. Alegria nós recebemos e Deus é glorificado. Amém? Agora, se você inverter, eu quero a glória, o elogio, você não vai ter alegria. Você tem que dar glória para Deus e você vai ter alegria. O próprio Deus, chegando ao final aqui, o próprio Deus é o grande autor dessa feliz mudança na tua vida. Ele é que faz a mudança na tua vida. O grande amor de Deus é que levou ele a fazer o bem por todos nós. Cada pessoa que reconhece que é um pecador, pede perdão a Deus, ele se torna um pecador perdoado, um pecador salvo. E esse pecador agora ele recebe a salvação e ele vai ter o direito concedido pela graça de Deus da felicidade eterna. Aleluia, não é? Da felicidade eterna. Deus permite que todos aqueles que se convertem participem então das bênçãos do Evangelho. A preciosidade do Evangelho. Agora lembre, conforme vimos aqui, que Deus preparou com muita antecedência o tipo de vida que Ele deseja que nós vivamos. E Ele falou sobre isso, está na sua santa palavra, e nós estamos conversando aqui, né? Nós não podemos merecer o amor de Deus, mas podemos e devemos manifestar o nosso agradecimento, tentando viver de coração, um tipo de vida que dê alegria ao coração de Deus. Que você lembre do que Deus fez por você, o que Deus está fazendo na tua vida, e quanto Deus pode fazer através de você, para abençoar outras pessoas e que tragam glória ao Senhor. E tu tenha um coração cheio de alegria de viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém.